Olá, senhora! Seja muito bem-vinda ao Código Aberto Podcast. O podcast onde a gente abre o que realmente transforma boas profissionais em marcas de desejo. E no episódio de hoje nós vamos abrir o código da evolução. Como construir uma carreira que cresce com você e te faz se tornar uma referência no mercado, te destacar no mercado. Mas antes da gente começar, já lembra, né, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e nos acompanhar lá nas redes sociais, @bestflores do meu pessoal, ou então o Instagram oficial do podcast, @Código Aberto Podcast. Lembrando que todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, tem um episódio novo aqui no canal e eu te convido a estar por aqui para você ficar por dentro de tudo que a gente sempre revela ouro aqui dentro para vocês, né? Então, sem mais delongas, bora conversar, bora começar esse nosso podcast, essa nossa conversa gostosa. Então, para nossa conversa de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial que carrega uma história poderosa sobre evolução. Jennifer Chaga, especialista em saúde da pele, criadora da sua própria linha de dermocosméticos e CEO da estética Jennifer Chagas, uma marca que cresceu junto com ela. Jennifer, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Então, se apresenta um pouquinho para nós, quem é, o que faz, de onde é, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Bom, eu tenho 31 anos, sou de Gravataí, trabalho na área da estética, eu acho que desde sempre. Então, me vi aí no mundo da estética desde a época de colégio e trilhei, né, um caminho até hoje, mas atualmente eu tenho uma estética com mais de 6 colaboradores, cada um no seu segmento, na sua área, e eu realizo os procedimentos de estética facial. Estou fazendo aí uma transição de carreira, porque quando eu comecei eu realizava os serviços de design de sobrancelha, depilação, maquiagem. Hoje não realizo todos esses procedimentos, mas ainda realizo parte deles, então eu estou nessa transição aí para realizar apenas os procedimentos faciais. Maravilha! E me conta, né, começando já um pouquinho pra gente entrar um pouco mais nessa conversa. A tua história, ela começa literalmente dentro da sala, né, fazendo a sobrancelha, que nem tu mesmo comentou. E depois, hoje, né, tu já comanda uma clínica aí com multifuncionários, múltiplas pessoas trabalhando lá contigo. E quando você olha pra tudo isso, né, qual foi o primeiro sinal de que tu precisava evoluir, de que não era mais só a sobrancelha, de que não era só mais tu atendendo, né? Como é que foi essa evolução? Tudo foi muito natural, sabe? Desde o início, assim, eu sempre tive muita vontade de crescer na minha profissão, mas eu não visualizava algumas coisas para o futuro, né? Então, eu não visualizava o que de fato eu gostaria de fazer. Mas eu sempre tive a vontade de crescer profissionalmente, né? De me posicionar no mercado. Então, quando eu comecei, eu realizava, né, sobrancelhas e eu passei por alguns locais de atendimento, né? Eu trabalhei em 2 estabelecimentos, salões de beleza, onde eu fui me conhecendo um pouquinho mais como profissional, tendo a experiência do cliente. Aí eu conheci a faculdade de estética, né? Hoje eu sou formada em estética e cosmética pela UBRA. E a partir daí, muitas coisas foram mudando, sabe? E tudo foi, como eu falei, crescendo naturalmente. Após ter experiência com atendimentos em outros locais, eu abri uma sociedade com uma manicure, que foi o meu primeiro contato como empreendedora. E nós ficamos juntas por mais ou menos 1 ano, até que eu consegui abrir o meu próprio local de atendimento. Neste local de atendimento, que foi o meu primeiro empreendimento real, assim, que todas as responsabilidades foram comigo, né? Eu fui aprendendo como empreender sozinha, como fazer meu próprio dinheiro, gerir ele, né? De forma muito superficial ainda, mas sim, foi o primeiro contato. E naquele momento ali, onde eu me vi atendendo quase 50 pessoas em um único dia, e isso era bem comum de acontecer, né? Não digo que todos os dias eu atendia 50 pessoas, mas eu cheguei a atender esse número, e é um número bem expressivo, né? Sim.
Então, isso era muito corrido. Eu atendia de manhã cedinho até de noite. Eu vi que foi tornando muito grandioso. Eu fui tendo uma responsabilidade, né, em transformar o olhar das pessoas, né, desses atendimentos. As pessoas confiavam muito em mim. Só que eu cheguei no momento que eu vi que aquilo ali eu já não conseguia mais atender outras demandas e eu não conseguia mais gerar experiência para o meu cliente. Eram atendimentos a cada 10 minutos. É desgastante, né? Também. Não tem nem tempo pra respirar ali dentro. Não tinha nem tempo de almoço. Mas era bom, foi bom. Só que era algo assim muito... Eu entregava o meu melhor dentro daquelas possibilidades, mas eu visualizava algo maior, né? Eu senti que eu poderia oferecer mais serviços para as minhas clientes. Por elas confiarem muito em mim, elas estavam sempre me pedindo indicações, né, de onde que eu posso fazer tal serviço. E aí eu senti a necessidade de poder ter no meu local todos esses serviços que elas pudessem usufruir. E quanto tempo levou essa transição de tu atender 50 clientes ali e tu entender que, cara, isso aqui não é sustentável, até tu conseguir visualizar que tu teria que abrir mais esse leque ali? Foram 4 anos. Bastante tempo, né? Até tu amadurecer ali, né? Isso, a ideia, né? Sim. Então, foram 4 anos ali que eu fiquei nessa rotina de atendimentos e estudando as maiores possibilidades, né? De um espaço maior, de mais colaboradores, enfim. Então, foi mais ou menos esse período aí. E me diz uma coisa, né? Nesse período que tu falou aí de 4 anos, né? Eu acredito que várias vezes tu tenha sentido essa necessidade de, eu preciso expandir, né? Tu foi construindo isso, né? De essa visão de, preciso expandir, preciso colocar mais. Mas não existiu o momento perfeito, ou seja, não teve um momento perfeito. Tu teve que dar esse passo pra daí as coisas começarem a se organizar, né? Sim, na verdade foi o momento mais improvável, porque foi bem na pandemia. Então, um pouquinho antes ali da pandemia foi onde nós começamos a idealizar, né, como que seria, né, a estrutura, os ambientes, os serviços que nós iríamos oferecer. E aí, estava tudo já encaminhado, comecei a procurar sala, arquiteta, enfim, né, um projeto de uma empresa estava ali mais de meio caminho andado. E aí foi onde começou a pandemia. Né, ali por meados de final de fevereiro, né, inicinho de março, foi onde começou aquele tumulto, aquelas informações, aquelas incertezas que nós não sabíamos o que nos esperava, né, mas eu já não tinha mais como voltar. Então, nesse momento eu já estava até com a sala alocada e eu tive que dar continuidade, ou eu ia. Não tinha opção. Não tinha opção. O plano B era fazer o A dar certo. Exatamente. E depois que tu chegou nesse volume, né, de 50 pessoas ali por dia, né, que tu comentou mais ou menos que tu tinha. Quando foi que bateu aquele pensamento? Teve um momento exato ali de eu preciso mudar isso aqui não é sustentável a longo prazo, né? Que é até aquela questão da gente parar de pensar com a cabeça de prestadora de serviço e começar a ter uma visão de empresária, né? Sim. Foi o momento, a escolha de escalar, né? De escalar o meu negócio, né? De pensar em como que eu conseguiria estar atendendo, mas ter outras pessoas atendendo no mesmo local e faturando assim como eu. Né? Então, a ideia da escala é estudar, né, esse mercado, estudar quais serviços que nós poderíamos ofertar para que pudesse dar certo, né, aliado aos meus serviços. Então, com isso, eu falo muito dessa transição de carreira, porque eu deixei de fazer, né, esses serviços, deixei de atender esse volume de clientes. Hoje eu tenho uma outra pessoa que realiza esses procedimentos para que eu pudesse focar mais nessa parte tanto da empresa, né, que hoje é eu que faço a gestão, a administração e tudo mais, até
atender os outros serviços, que é o que eu desejo fazer daqui pra frente. E daí essa ideia, né, da expansão ali veio, conforme tu disse mesmo, de tipo coisas que combinem com o teu foco principal, que é elevar a autoestima da mulher ali, do cuidado dela como um todo. E como é que tu fez pra selecionar essas pessoas que iam compor a tua clínica? É o que tá em alta, é o que combina contigo, com o teu público? Como é que tu fez pra selecionar esses profissionais? Então, hoje a estética, ela tem 5 anos. Então, de 5 anos pra cá, muitas coisas mudaram, né? Antes eu sabia atender. Eu não sabia liderar uma equipe, gerir uma empresa, contratar, delegar funções. Então, isso eu fui aprendendo ao decorrer da caminhada, com muitos erros, acertos. Então, no início, foi buscando profissionais que entregassem resultados de qualidade, né? Que eu sentisse aí uma conexão, né, com os profissionais. Mas foi na convivência que a gente foi entendendo o que de fato dava certo e o que de fato não dava certo, né? Então é muito do aprendizado, né? Eu aprendi muito nessa trajetória. Contratei certo, mas também fiz contratações erradas. E isso é normal Faz do parte. empreender, né? Mas foi lá no início foi dessa forma que eu decidi fazer essas contratações. E que nem ali tu comentou, né, na pandemia, eu acredito que muitas pessoas também que estão nos assistindo aqui, elas passaram ali pela pandemia e descobriram que o digital, ele não seria mais uma opção. E ali, né, principalmente na pandemia, o Instagram, as redes sociais, elas deram um boom, né? Como é que era a tua relação antes da pandemia e pós-pandemia também tendo agora um negócio maior, né? Como é que foi essa transição pra ti também? Essa transição, ela foi bem difícil, né? Porque antes não tinha o mundo digital, né? Ele era muito... como é que eu posso dizer? Ele era muito superficial. E ele né? era até uma opção, né? Se ouvia falar, mas ninguém tinha aquela necessidade de estar ali, né? Não tinham profissionais, né? Não tinham o conteúdo mais atrativo, um conteúdo estratégico. Antes era realmente uma opção, né? De tu querer postar, mas era muito como a gente fala, no boca a boca, né? Então, um indicando pro outro, e assim que a gente conseguia adquirir mais clientes. Então, quando eu decidi abrir a estética, né, com mais profissionais, eu tive que aprender a divulgar os serviços de outros profissionais, né, a gerir tanto o meu Instagram quanto o Instagram da estética. Então, isso é mais difícil. É difícil até hoje, é um desafio até hoje, né, porque nós temos que, além de estar ali presente, realizando, a gente tem que mostrar que a gente faz e que a gente sabe fazer, né? Exato. Não adianta hoje em dia mais a gente só fazer um bom serviço. A gente tem que mostrar que a gente sabe fazer, né? Porque exatamente. Hoje o Instagram, eu falo muito isso, né? Hoje o Instagram, a rede social, ela não é mais uma opção. A gente, querendo ou não, se nós temos hoje um negócio, se nós empreendemos, a gente precisa estar ali. E a gente precisa, não basta mais só estar ali também, a gente precisa saber isso, fazer isso de uma maneira estratégica e intencional, porque o nosso negócio depende disso, né? Exato. E hoje hoje tu já investe, tu já está muito mais presente ali nas redes sociais, né? Hoje tu já tem ali uma constância mais estratégica e intencional, né? Sim, hoje nós temos uma empresa de marketing, né, que faz né, as gravações de conteúdo semanalmente. Eu faço essa parte mais criativa, né? Ainda sou eu que vou em busca do que a gente pode estar fazendo, o que a gente precisa estar trazendo, né, de serviços, o que nós precisamos mostrar. Então, eu faço essa gestão entre os meus conteúdos, né, como profissional que está lá dentro da estética em atendimento, como também mostrar um pouquinho da experiência que a estética tem, né, o nosso atendimento, a nossa forma de atendimento e conseguir transmitir, né, o nosso atendimento um pouquinho também para as redes sociais. Isso é muito legal, porque
Isso tira vocês de dentro de uma bolha, né? De ser somente mais uma clínica de estética que tá ali querendo vender procedimento nas redes sociais. Até tem uma coisa que eu falo muito, que é, hoje a rede social, ela é uma rede de entretenimento. Ela não é uma rede de venda. Nós que utilizamos, nós que burlamos o sistema e colocamos ali dentro essa forma de captação, né? Então a gente tem que entender hoje o real é o que conecta. Hoje é despertar o desejo do teu paciente, do teu cliente, não somente ir lá e colocar agenda aqui um procedimento, faz. Não é assim. É tu mostrar realmente esse cuidado, o que hoje faz, o que diferencia hoje a tua clínica, a tua estética de outros locais, né? Sim. Isso faz toda a diferença. E eu acho que a questão também é tentar mostrar com a essência de cada um, sabe? Exato. Porque às vezes tem tantas coisas virais que todo mundo quer fazer ou sente a necessidade de ter que fazer porque é viral, porque tá todo mundo fazendo, mas se não é da minha essência, se não é aquilo que eu quero mostrar, eu não faço. Não tem sentido, né? Eu falo até... Tem gente que gosta de trabalhar com uma linha de conteúdos mais de... Ai, pra ter mais like, pra ter mais curtida. Sinceramente, hoje, nós falando aqui, né, de empresárias, né, de pessoas que têm que faturar, é sobre tu ter um negócio sustentável. Hoje, like, hoje, comentário, hoje, isso não dá resultado. A gente tem que pensar de maneira estratégica e intencional para que a gente consiga vender mais, ter mais agendamento. Chegar mais nas pessoas corretas ali dentro, né? Mostrar mais o nosso trabalho nas pessoas corretas, né? Exatamente, não a qualquer custo, né? Tirar daqui a pouco, ai, eu não concordo com isso, mas isso tá em alta. Não, tu tem que ter os teus valores ali, os teus princípios, e isso tem que refletir quem tu é, né? Com certeza. E até a gente falando aqui um pouco de redes sociais, eu quero falar de um dos nossos apoiadores aqui do podcast, que é a 3G Aceleradora. Eles são uma agência, né, que cuida aí do tráfego pago do teu negócio, então te traz demandas aí, te coloca na visibilidade de mais pessoas qualificadas. Se hoje tu já está com a tua casa organizada, o teu perfil atrativo, você já tem uma criação de conteúdo estratégica intencional, tá na hora de escalar, então a 3G Aceleradora, ela está aí justamente para isso. Te entregar esse sistema de demandas infinitas, para te fazer potencializar ainda mais os teus resultados. O Instagram deles é @3G Aceleradora. Para vocês conhecerem mais, já tem o QR Code aqui na tela também para vocês entrarem lá em contato com eles e saberem mais. Voltando aqui então, Jenny, uma das partes da tua história ali que tu comentou, eu acho muito interessante a gente abordar de uma maneira mais aprofundada, é que existe uma diferença entre tu ser autônoma, uma prestadora de serviço, e ser uma empresária, né? Quando foi que você percebeu essa diferença? Que tu entendeu que aquela Jennifer, prestadora de serviço, não era a mesma Jennifer que ia fazer uma empresa crescer, que não ia fazer o negócio escalar e dar conta de ter mais de 7 funcionários aí hoje atuando junto? Nas dificuldades. Foi literalmente nas dificuldades que a gente vai aprendendo que ser empreendedora é muito diferente de ser empresária. Quando tu se vê com pessoas que dependem de ti, né? Então, tem famílias que dependem de ti, dependem do teu esforço, da tua dedicação, do crescimento da tua empresa para colocar comida na mesa deles. Então, quando tu é empreendedora, tu vai se preocupar, digamos, mais contigo, né? Com o teu faturamento, com as tuas demandas, né? Agora, quando tu se torna empresário, onde tu tem uma empresa com impostos, né? Tu tem que se preocupar com o fluxo de caixa, com entrada, com saída, contabilidade. Então, tudo tem que estar muito alinhado. E quando não tem esse controle, tudo foge, né? E o faturamento de uma empresa, ele tem altos e baixos, né? Então, o momento que a gente pode estar aqui, quando vê, a gente já tá lá embaixo. Então, se a gente não tem um controle preciso do nosso negócio, ele não prospera. E tudo isso foi na dor. Foi na dor. Foi na dor, porque quando eu abri a estética, eu não entendia nada desse negócio, né? Eu, literalmente, eu sabia fazer o meu trabalho. Eu sou formada em estética e era isso que eu sabia fazer.
Agora, a questão de administrar uma empresa, a gente vai... Faculdades, às vezes, nenhuma conseguem te entregar aquilo que tu precisa saber. Realmente é com o tempo. Não vou dizer que sempre na dor, no meu caso foi, né? Mas é muitas vezes com o tempo, da gente entender no nosso dia a dia as nossas necessidades, as necessidades da nossa empresa e o momento também que ela está vivendo. É que muitas vezes, né, eu acredito que a maioria das pessoas... Hoje em dia a gente tem também mais acesso à informação e a gente sabe, Sim. né, um pouco mais, até acesso demais, né, de forma gratuita. Então, tu já sabe que hoje pra te abrir um negócio não é só ir lá e ter a boa vontade. A boa vontade é o pontapé inicial. Mas existem processos por detrás e responsabilidades. E tudo na nossa vida é assim, né? Tem as responsabilidades, tem os ônus e os bônus, né, de fazer isso, né? E eu acredito que essa questão de ser empresária é uma responsabilidade muito grande, que nem tu mesmo falou, né? São vidas ali dentro. E isso é o foco principal, né? Mas por detrás disso, existe uma mente pensante para que aquilo não fique ali. Para que a empresa ela não morra na praia. Que não seja só uma empresa bonita de fachada, mas uma empresa que lucre, né? Exato, uma empresa funcional, né? Exato. Então, a gente precisa que a nossa empresa ela funcione de forma correta, coerente, de acordo com os nossos princípios e valores, mas, acima de tudo, com estratégia, né? Então, a gente precisa estar sempre à frente do que pode acontecer, né? A gente tem que estar sempre tendo essa previsão, né? De um mês, do outro mês, dos feriados, tantos que o empresário tanto teme, né? Que são dias a menos de faturamento e as contas, digamos, elas não vão parar de vir, né? Então, a gente precisa estar sempre tendo muita responsabilidade, sim, porque uma empresa é um negócio que tu está ali se dedicando todos os dias e tem mais pessoas dependendo também desse sucesso, né? Então, Exato. Pessoas que... os meus colaboradores, eles, a grande maioria, estão comigo há um bom tempo, né? Então, são profissionais que cresceram junto com a estética, né? Assim como a estética, ela vem crescendo, né? Ela vem evoluindo devagar, né? Com muita ética, com muita responsabilidade. A gente conseguiu que os nossos colaboradores também acompanhassem esse crescimento. Isso é muito gratificante, muito importante para uma empresa, sabe? Onde eles conseguiram se moldar também diante essas incertezas, né? Que é o empreendedorismo, mas que eles estão sempre ali junto com a empresa crescendo, se inovando, buscando mais conhecimento, assim como a empresa também busca crescer, né, adquirir o melhor, entregar sempre o melhor, tanto para o nosso cliente também, quanto para os nossos profissionais que estão ali conosco. Que eles são, né, o coração da empresa também. Não é só o cliente, é os colaboradores também. Tudo tem que estar em harmonia, né? E tudo tem que estar em sintonia. As pessoas têm que estar andando pro mesmo lado da roda, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença. E para empreender, a gente precisa de coragem, né? Que nem tu mesmo comentou, para dar esse espaço. Só que não é isso que sustenta, né? Uma estrutura por detrás de tudo isso, né? Exatamente. E até falando, né? Tu falou muito sobre contabilidade ali também, sobre essa parte financeira. Quero aproveitar e falar de um dos nossos apoiadores, que é a 10 Contabilidade, porque crescer, né, exige responsabilidade, crescer exige que nós tenhamos uma estrutura por detrás, e a 10 Contabilidade, ela tá aqui justamente para isso, né? Eles simplificam os processos contábeis da tua empresa, trazem transparência e te dão tempo para focar naquilo que é mais importante, que é o crescimento do teu negócio. Como eles mesmos dizem, nós descomplicamos a contabilidade para vocês. Vou deixar aqui o Instagram deles para vocês saberem mais. É @10.contedigital. Vamos lá conferir, tem presentinho especial para quem é aqui do podcast. Podem entrar lá para saber mais. E Jenny, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quais são os procedimentos que vocês têm dentro da tua clínica? Qual é o foco de vocês lá? Então, a estética, ela teve um conceito bem diferente. Nós fomos um dos fundadores, né, desse conceito, quando abriu em Gravataí, que é associar a parte dos procedimentos estéticos, né, da clínica com o embelezamento.
Então, nós temos os serviços de procedimentos faciais, né, como toxina botulínica, bioestimuladores, os peelings químicos, toda essa parte do gerenciamento de pele, assim como um skincare, né, a gente oferece, essa parte sou eu que realizo, inclusive, mas o nosso atendimento, ele é diferente, né, o paciente ele chega até a clínica, nós não temos protocolos prontos, então é bem personalizado, né, individualizado. Nós sentamos com o paciente, analisamos, entendemos, escutamos o paciente, que hoje em dia nós sentimos muita falta disso, né, dessa escuta, de entender para interpretar e poder traçar um plano de tratamento preciso, né, para os nossos pacientes. Então, nós oferecemos esse serviço, assim como a estética corporal também. Então, nós temos uma esteticista que ela é especialista em procedimentos corporais, assim como a parte das massagens manuais, como também as tecnologias. Então, também temos bioestimulador corporal para flacidez, celulite, tudo que a mulher gosta e precisa. Temos também a parte, né, do embelezamento, que entra o embelezamento do olhar, né, sobrancelhas, micropigmentação. Agora estamos com uns novos serviços aí em desenvolvimento, né, de novas tecnologias, assim como a despigmentação de sobrancelhas, reconstrução que está muito em alta hoje, né? A parte das unhas, cabelo. Tudo, então. Um pouquinho de tudo. Coisa Só boa. que o nosso diferencial é que todos os serviços que nós oferecemos, nós sempre pensamos muito, além do embelezamento, vem a saúde. Então, isso é um princípio básico que eu sempre tive e que eu consegui trazer para estética e para os meus colaboradores, né? Então, além de tudo que tu for fazer, tudo que, né, tanto as mulheres quanto os homens buscam fazer para se embelezar, a gente sempre pensa na saúde, né, desses serviços. Então, a gente não realiza hoje na clínica nenhum serviço que possa prejudicar a saúde do nosso paciente-cliente. Então, por exemplo, a gente não trabalha com química de cabelo, com progressiva, com alisamentos, unhas a gente não trabalha com alongamento, não que isso faça mal, né? Uhum. Mas a gente busca mais essa parte clínica de saúde do que propriamente a parte do embelezamento. Uhum. A naturalidade até. A naturalidade. Algo que tu não precise, de fato, ter uma manutenção, né? Lógico que hoje em dia tudo nós precisamos manter, mas algo que tu não necessite de fazer, né? Por exemplo, uma unha, um alongamento, tu tem que estar sempre alongando algo que ele não é teu, né? Tu precisa estar reconstruindo algo em ti. Então, a gente busca mais procedimentos naturais. Legal. E hoje, como é que vocês fazem para conseguir... vocês têm... Provavelmente hoje vocês têm uma forma de fidelização ali de clientes, né? Hoje, esse atendimento diferenciado de vocês também faz com que isso acabe acontecendo intencionalmente ou naturalmente, justamente por vocês terem essa linha de trabalho? O nosso atendimento, ele também foi crescendo muito ao decorrer desses anos, porque nós entendemos que o atendimento do cliente, ele precisa ser humanizado, mas, acima de tudo, profissional. Então, ele tem que estar numa linha de equilíbrio, sabe? Onde o paciente, o cliente, né, ele se sinta à vontade dentro do nosso espaço, mas ele se sinta ao mesmo tempo acolhido, né? Mesmo os clientes que vão toda semana ou que estão sempre lá com a gente há muitos anos, essa relação que nós temos com o cliente, ele se torna algo muito fiel, né? Então, o cliente, ele gosta de estar conosco, ele gosta de frequentar o nosso espaço, gosta de estar junto com os colaboradores por se sentirem bem, mas o se sentir bem não significa se sentir tão em casa. O que eu digo tão em casa? É meio polêmico. Quero saber, fiquei curiosa. Eu sempre tive isso, né, em mim, desde que eu atendia sozinha, que nós não devemos ser amigas do nosso paciente-cliente.
Mas o que que isso significa? Que por mais que tu esteja atendendo um amigo ou que o paciente ele se torne teu amigo, e quando ele está dentro do nosso local de trabalho, ele não tenha, a gente não pode ter uma intimidade tão grande com o nosso cliente, o nosso amigo. Porque isso acaba, às vezes, atrapalhando um bom atendimento para ele. Uhum. Então, nós devemos, isso é algo que eu passo muito para minha equipe, né? Que o cliente, ele quer conversar, ele quer contar sobre a vida. Ele é uma terapia, né? Nós gostamos muito disso. Só que nós, profissionais, nós temos que ser muito mais ouvintes, né? E guardar aquela informação do que ficar, muitas vezes, propagando isso. Sim. Né? Então, que o cliente, ele se sinta acolhido, mas de forma profissional. Porque quando um amigo vai na tua casa, geralmente o amigo, ele chega, ele abre a porta, ele senta, ele pega água na geladeira e tu nem serve mais ele. Tu não faz mais uma sala pra ele, certo? Sim. E quando chega uma pessoa nova na tua casa, tu vai atender, tu vai abrir a porta, tu vai oferecer uma água, certo? Então é isso que a gente cuida muito pra não acontecer. Por isso que eu falo que o cliente, ele não pode se tornar um amigo, mas um amigo nesse sentido. De não deixar com que quando for aquela pessoa, ela se torne diferente de uma pessoa que vai chegar a primeira vez e vai ser super bem atendida. Até que caia na rotina, né? Às vezes é uma pessoa que vai toda semana, né? A cada 15 dias lá e acaba entrando na rotina e acaba deixando esses pontos a desejar em um momento. Isso vai pesar, né? Exatamente. Maravilha. Quero agora entrar, a gente tem um quadro novo aqui no podcast que a gente vai dar início hoje, que é o quadro Bate-Bola, o código rápido. O que que é isso? São perguntas rápidas, Jenny, com respostas curtas. Então eu vou te fazer uma pergunta e tu vai me dizer a primeira coisa que vier na tua cabeça com relação a essa pergunta, tá? Tá. Tá pronta? Tá pronta. Se tivesse tambores aqui eu ia falar. Mas bora lá. Pergunta número 1, vamos lá. Um erro que você nunca mais cometeu na estética e que talvez tenha cometido lá no início. Não separar conta física de conta jurídica. Esse é um erro comum. Muito comum. E básico, assim, né? Que a gente acha, não, vai dar tudo certo pra mim, não vai dar esse problema aí. Uma hora dá. Óbvio que precisa ser dito. Precisa muito. Vamos lá, próxima. A maior virada da tua carreira. Dificuldades. Maravilha. Foi aquela transição ali? Foi a transição. Foi a transição dos 4 anos de decidir, né, deixar de atender sozinha para abrir a empresa. Num momento bem difícil, onde todo o cenário mudou e eu tive que mudar junto com as possibilidades. É que nem então aí foi a dificuldade. Teve que trocar a roda do carro com ele andando mesmo, tentando achar o momento perfeito pra mudar, né? É isso aí. Não adianta. Um aprendizado que te tornou uma CEO. Um aprendizado. Olha, difícil em uma palavra. Tá, vai, pode ser uma frase. Que é um momento assim que tu pensou assim, gente, jamais imaginei que um dia eu ia estar tomando essa decisão. Daqui a pouco investimento em alguma coisa, daqui a pouco abrir tua clínica. Posso falar dificuldade de novo? Pode! Na verdade, eu acho que a constância nos momentos difíceis, né? Porque quando nós estamos num momento feliz da vida, um momento onde está tudo dando certo, é muito fácil de nos tornarmos constantes naquilo que nós estamos fazendo e tá dando certo. Agora, quando as coisas estão, né, dando um pouquinho erradas, as dificuldades, né, que tu vai ter que mudar a rota, é muito difícil de se tornar constante. Só que quando tem pessoas que dependem de ti e tu tá ali sendo vista por várias pessoas, por clientes, por colaboradores, por família, por amigos, é mais difícil. Então, a constância nesse momento. Eu acho também que essa questão ali, né, da constância e das dificuldades, dos desafios ali que acontecem, é que quanto maior a gente vai ficando,
mais decisões difíceis a gente vai tomando. Não é que as decisões elas somem ou que as decisões, né, elas não aparecem, elas aparecem, mas o nível de dificuldade também elas aumentam, né? Aumenta. Porque não é mais tu sozinha, que nem tu mesmo comentou, né? Exatamente. São várias pessoas que estão ali esperando por uma decisão, muitas vezes. Próxima, então, um procedimento que te represente. Cuidado da saúde da pele. Uau! E hoje tu tem ali, né, os teus produtos dermocosméticos, né? Como é que funciona isso? Bom, né, primeiro falando o porquê da saúde da pele, né? Eu acho que hoje, com tantos procedimentos estéticos, né? Hoje tá muito em alta, né? A harmonização, um preenchimento, botox, bioestimuladores e etc. Que as pessoas estão cuidando tanto dessa parte de embelezar-se que estão deixando de lado a parte de cuidar-se, né? De cuidar da saúde da pele. E se uma pele ela não está saudável, não está bonita, o restante também não vai estar. Então, isso é o ponto-chave, assim, para os procedimentos. É a base. Primeiro, tu cuida da saúde, depois tu embeleza. Eu acho que tu lapida, né? E eu acho também que essa questão dos procedimentos estéticos estarem cada vez mais em alta, que as pessoas elas buscam um resultado rápido, né? Sim, imediato. Imediatismo. E esse tratamento, né, que hoje em dia eu vejo que tá muito em alta, as pessoas elas já estão começando a ligar aquele sininho de, cara, não adianta eu preencher e não cuidar antes, né? Isso aí. As pessoas, eu acredito que ainda em 2026... Está mudando agora, né? Nós estamos aí numa era da estética regenerativa, que está acendendo aí alguns gatilhos nas pessoas para entender que é necessário, né, esse cuidado com a pele, para que em conjunto com os demais procedimentos a gente obtenha sucesso na nossa beleza. Exatamente. Jenny, uma frase que te guia. Deus, acima de tudo. Uau! Ele nos fortalece nos momentos bons, nos momentos difíceis. E é o carinha que tá sempre com a gente ali quando ninguém mais está ou ninguém sabe dos nossos perrengues ali de todos os dias. E é aquele que bota o chão quando a gente bota o pé, né? E o chão aparece. Isso aí. Um não que te fez crescer. Um não que me fez crescer. Eu tive vários nãos. Nãos de bons profissionais, né? Não de... Eu acredito que até tu teve que dizer vários nãos pra te conseguir sair de uma prestadora de serviço pra uma clínica, né? É o abdicar de muitas coisas pra te focar naquilo que depende somente de ti, né? Então, eu acho que são vários nãos aí ao decorrer da jornada pra fazer o meu negócio prosperar. E até muitas vezes nós que empreendemos e quando a gente tá... Eu acho que a gente tá em constante evolução, né? Recentemente eu dei umas palestras em domingos e eu fui lá e ver aquelas salas cheias de mulheres, assim, buscando que elas tiveram que dizer não naquele domingo pra curtir com a família, tiveram que dizer não para que elas pudessem evoluir. Então, muitas vezes a gente diz não hoje pra gente poder colher o fruto ali na frente, né? E a gente tem que abdicar de algumas coisas pra gente chegar onde a gente quer, né? Não existe o sucesso se a gente não diz não pra muitas coisas, né? O sucesso, ele não aceita a preguiça e ele não aceita o sim de muitas coisas. Exatamente. Né? Mesmo que a gente queira, né? Muitas vezes. Exatamente. O maior desafio de empreender? São tantos. Mas eu acho que o maior desafio é a constância, né? É tu estar constante nos teus dias, é tu gerir pessoas, tu entender que são pessoas que estão ali do teu lado, que são tão importantes para tua empresa, mas que tu precisa lapidar elas e muitas vezes para lapidar dói, né? O dói, tu tem que chamar um colaborador para te cobrar, para te dizer o que não pode ser feito ou como melhorar, né? Que o trabalho dele pode melhorar, pode crescer, que ele pode evoluir.
Então, o lidar com pessoas que muitas vezes não estão num bom dia e que nós temos que entender também isso, né? Aceitar, deixar a poeira baixar, para que no outro dia a gente possa conversar, possa deixar o ambiente mais leve, né? Então, isso é um desafio que eu acho que todo empreendedor, ele carrega consigo, é a parte de gerir pessoas. Maravilha. E um orgulho, teu maior orgulho na tua trajetória, assim, que tu fala assim, cara, eu não acredito que eu tô aqui. Não acredito que aconteceu mesmo. É olhar para trás e ver que antes eu atendia na cama do meu quarto, para hoje ter aí uma clínica em constante evolução, né, em expansão, com diversos colaboradores e nós sendo reconhecidos na cidade e fora dela também. E hoje, o que tu acredita que o mercado ainda não entendeu da área? Que ainda vai vir muito forte. Eu acho justamente que nós estávamos falando sobre a saúde, não só da pele, mas do corpo, né? Legal. Eu prezo muito por, como falei anteriormente, né, a parte da beleza que ela está associada à saúde. Então, hoje as coisas estão muito acessíveis, coisas boas, coisas ruins. Uhum. E o dia a dia das pessoas estão cada vez mais corridos, com compromissos, com responsabilidades. E o cuidado consigo mesmo, muitas vezes ele vai sendo deixado de lado. Então, eu acho que precisa vir, eu acho que está vindo, né, mais forte essa questão da saúde hoje. As pessoas estão se cuidando mais também, né, estão fazendo atividade física. Hoje nós estamos numa era de corrida, de crossfit, de yoga, e isso eu acho muito legal, porque as pessoas estão entendendo que elas precisam cuidar de si, cuidar da sua saúde. E que isso é o princípio básico para o restante, para diversos pilares da nossa vida. Relacionamento, mãe, família, como empresária. Então, eu acho que isso está vindo, mas eu acho que tende a cada vez vir mais forte essa era do autocuidado. Até porque as pessoas, elas entenderam que se tu não tá bem, nada vai bem. Principalmente nós mulheres, né? Que estamos muitas vezes na frente de várias pontas, né? Hoje em dia nas empresas, mas em casa, com o filho, com o marido, às vezes nós estamos na frente de várias pontas ali e a gente às vezes não tá cuidando de nós e uma hora, se nós não estivermos bem, nada mais vai estar bem ali, né? E a gente carrega às vezes esse peso sozinha ali. Então é muito importante esse autocuidado, né? Tu olhar pra ti poder servir também o outro da melhor forma, né? E, por fim, qual que é o teu código? O que que tu acredita que hoje faz a tua cliente escolher a tua clínica, escolher tu? Eu acho que a ética e a responsabilidade nos nossos atendimentos, nos nossos processos. Nós temos processos muito pré-definidos, onde nós conseguimos executá-los no nosso dia a dia com constância. Então, eu acho que isso nos fortalece, né? Fortalece a nossa imagem, o nosso crescimento e faz com que os nossos atendimentos, por nós termos essa responsabilidade, nós temos a responsabilidade em todas as pontas, né? Desde o nosso conhecimento, do nosso planejamento, de planejar um procedimento para te entregar um resultado, a responsabilidade de dizer não quando não é viável fazer algum procedimento. E isso está associado à questão da ética. Então, eu acho que a ética e a responsabilidade, eles precisam estar juntos e os nossos valores estão muito associados a isso. A gente falou um pouco também sobre sobre o futuro, um pouco do que tu vê, né, do futuro aí, da estética, né, das pessoas mesmo como um todo, né? E hoje, como é que tu busca se atualizar dentro dessa área? Tu está sempre em movimento? Ou é uma coisa que tu carrega muito da tua essência? Ou tu olha hoje pro mercado, busca especializações? Olha, eu faço menos do que eu gostaria, né? Quando nós estamos dentro
do negócio, aquele negócio pegando fogo, né? Onde, como eu sou a profissional, então eu me dedico como Jennifer profissional, mas ao mesmo tempo eu preciso me dedicar para a estética de Jennifer Chagas. Então, eu tenho colaboradores ali que dependem de mim e eu quero que a estética prospere, né? Porque se fosse para eu me dedicar somente ao Jennifer profissional, eu estaria num consultório atendendo sozinha. Então, hoje eu me divido, né, um pouquinho desses segmentos. Então, eu procuro fazer especializações de empreendedorismo também, né, para estar sempre à frente do mercado, entendendo o mercado financeiro também um pouquinho, bem superficial, porque eu não sou boa em números. Isso eu deixo pro meu marido me ajudar. Então, a gente busca um pouquinho de estar sempre à frente, né, para entender mais sobre, até porque é o que a gente vive, é o meu negócio, então eu preciso estar entendendo do nosso dia a dia, né, do que está em alta, das dificuldades do mercado, enfim. E a parte da Jennifer profissional é onde a gente precisa estar sempre atualizados, né? Sempre fazendo curso, buscando conhecimento e buscando aí entregar o nosso melhor para os nossos clientes. E acredito, né, também que a gente conversou muito sobre a mentalidade de prestadora de serviço e de empresária, né? E uma das coisas que eu vejo hoje muito forte no mercado também são as pessoas que tentam esperar a coisa tá perfeita ali, né? Tá tudo pronto para dar o passo. Só que nunca vai estar. A gente nunca vai estar pronta para dar esse passo, né? Na tua trajetória, o que tu percebe que mudou na tua mentalidade, né? Na tua forma de visualizar esses passos, o próximo passo da tua clínica, a próxima contratação. O que tu sente que mudou da cabeça da Jennifer, prestadora de serviço, para Jennifer, CEO, empresária, dona de uma clínica, que virou uma chavinha? Visualizar a escala, visualizar o crescimento da empresa, o que a gente pode trazer de melhor em relação a tecnologias, a ambiente. A gente vai entendendo, né, as nossas necessidades ao decorrer do caminho. Então, a gente vai entendendo que o mercado vai mudando, as clínicas estão se atualizando e a gente também precisa, né, estar se atualizando junto. Então, o que mudou foi isso, é entender as necessidades do mercado, estar preocupada com o que pode acontecer e buscar sempre o melhor para os nossos clientes. E a gente também não tem como se prevenir de tudo, né? A gente vai, bota o pé e a gente vai... Os desafios, eles sempre vão aparecer, né? É no dia a dia que a gente vai entendendo, né? E vai entendendo, vai aprendendo e vai moldando o nosso mercado, nossa empresa. Maravilha. Quero aproveitar agora e falar de mais 2 apoiadores aqui do podcast. Um deles é a Demi Joias, que está com nós aí desde o início, né? Demi Joias trazendo joias consignadas aí para quem quer escalar, para quem está querendo colocar aí na recepção da sua clínica, da sua estética, que casa super bem com esse movimento do autocuidado. Coloca aí para complementar a sua estética, para dar aquele up no faturamento, para fazer aquela venda casada, que complementa super bem. Inclusive, eles mandaram um presentinho para você, Jenny. Deixa eu te dar aqui. Esse daqui é o presentinho da Demi Joias para você, que está linda, né? Afinal de contas, o autocuidado, ele também vem nos detalhes. Então, a Demi Joias, ela tá aí tanto para quem tá querendo fazer uma renda extra ou a sua renda principal está começando e quer dar aquele up no faturamento. Que capricho. Ai, que lindo. Ai, um amor. Ai, maravilhoso. Amei, muito obrigada. Adorei. Outro presentinho que nós temos aqui de mais um apoiador é da Lumine Velas e Aromas. Gente, eles trabalham com marketing olfativo, então para deixar aquele cheirinho especial com a cara da tua clínica, com a cara da tua estética. Com certeza. Dá pra vocês também darem de mimo agora de final de ano aí, né? Para suas clientes, para suas pacientes. Lindo. Ai, tem um cheirinho, coisa mais gostosa. Nossa, maravilhoso. Amei. Então, se você tá querendo aí desenvolver um aroma especial pra tua clínica estética, ou está querendo uma vela aromática aí pra tua casa, um cheirinho especial, temos aí também a Lumine pra vocês conferirem o podcast.
O QR Code tá aqui na tela para vocês conferirem mais informações. Jenny, Amei. nossa conversa está muito boa e a gente já está chegando nos finalmente por aqui. Eu acho que dentro de tudo que a gente conversou aqui dentro, né? Uma das principais mensagens que eu pude perceber é que durante toda a tua trajetória, tu teve vários momentos de decisões e que mesmo que muitas vezes a gente busque esse cenário perfeito, ele não existe, né? A gente vai ali, bota o pé e o chão ele vai aparecer, as dificuldades eles sempre vão estar ali com a gente. Mas eu quero entender hoje de ti, o que tu acredita que é a mensagem principal de toda a tua evolução, de toda a tua trajetória e que hoje faz a tua clínica, a tua estética estar onde está? Eu sempre fui uma pessoa muito persistente e muito focada no que eu almejava ser. Então eu acho que isso é uma mensagem, assim, sabe, para quem busca fazer qualquer tipo de almejar qualquer sonho, qualquer realização, seja um negócio, seja um objetivo pessoal, é não ter medo. Porque a vida, ela é tão curta e às vezes a gente não sabe o dia de amanhã. E os anos vão passando, as coisas vão acontecendo e a gente fica com aquele nosso sonhozinho assim lá no fundo. E isso eu acho que não é saudável. E o que nos torna pessoas felizes são as realizações. Então eu acho que é não ter medo, as coisas vão acontecendo. Às vezes o pensar com muita precipitação, sabe? Ai, mas e se? Mas e se não der certo? E se der? Né? E se der certo? E se a vida mudar completamente por uma decisão que tu tenha tomado? Então, eu acho que é sobre isso. É sobre a gente acreditar em Deus, né? Que ele vai estar ali do nosso lado, nos permitindo viver aquilo que aquilo que ele nos colocou no nosso coração, sabe? Então, eu acho que se a gente tem aquele desejo, aquela vontade, porque ele plantou, e se ele plantou, ele vai nos guiar e nos proteger pra gente realizar os nossos sonhos. Então, eu acho que é isso. Ai, que mensagem linda! Arrasou! Gente, esse foi o nosso Código da Evolução. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, a 3G Aceleradora, Demi Joias, Lumine, 10 Contabilidade Digital. Agradecer a Jenny também por estar aqui conosco, compartilhando onde que as pessoas te encontram, onde é que fica a clínica para o pessoal saber mais. Primeiramente, muito obrigada, né? Obrigada pelo teu carinho, pela tua recepção. Foi muito legal a nossa troca. Então, a minha clínica fica no centro de Gravataí. O meu arroba é Jennifer Chagas. E o arroba da estética é estética Jennifer Chagas. Maravilha, gente. Então, quero agradecer mais uma vez vocês que nos acompanharam até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já deixa aqui nos comentários. Quem vocês querem ver aqui pelo podcast também deixa aqui embaixo nos comentários. Se tu ainda não se inscreveu no canal, já te inscreve. Já nos acompanha lá nas redes sociais, @bestflores ou @Código Aberto Podcast, para você ficar por dentro. Afinal de contas, todas as terças-feiras, 11h30, tem episódio novo por aqui. E um beijo e nos vemos no próximo Código Aberto Podcast. Prontinho! Acabou! Viu? Estamos vivas! Tô com calor!